Uh, Welcome to the new session of the video series for the International Online Conference Complexity Management, Leadership and Governance. The conference is bilingual in Portuguese and English, and it is aimed at being a multidisciplinary reflection space on these subjects. The conference website, along with the main subjects and participants' bios, are provided in each video description below. So in this session, we have Sónia Gonçalves, who will be speaking in Portuguese. Ora, bem-vinda, Sónia, muito obrigado por ter vindo, por estar presente e eu passo-lhe agora the floor is yours, no fundo, passo-lhe a palavra. Muito obrigada, começo por agradecer o convite. É com muito prazer que estou convosco hoje a partilhar alguma da investigação que temos feito sobre esta temática da Covid-19, alguns sintomas e sequelas que deixou na gestão de recursos humanos e, em particular, na segurança e saúde no trabalho. Então, passando desde já, todos temos a perfeita noção que a Covid-19 representou um desafio sem precedentes, isto para as organizações, para os trabalhadores, para as famílias, para a sociedade, para os governos, não só pela rapidez com que tudo aconteceu, pelo facto de ter tido uma abrangência muito transversal do trabalho, da família, das escolas, da saúde, e portanto teve efetivamente uma abrangência em que muito poucos outros acontecimentos tiveram nos últimos anos na nossa sociedade. E constituíram também desafios para o próprio negócio e para as próprias organizações, naquilo que foi, por exemplo, trazer o contexto do teletrabalho, que era muito raro, muito específico para alguns setores de atividades, algumas pessoas por motivos de saúde, por motivos geográficos, mas não o teletrabalho de uma forma como uma resposta à emergência e depois veio ficando atualmente. E desafios para aquilo que é a conciliação do trabalho e da família e da vida pessoal, nomeadamente o trazer as escolas para dentro de casa, o trabalho, a escola, a família, tudo a acontecer no mesmo espaço. E depois, decorrente deste acontecimento, destas vivências que estávamos a ter, vários investigadores têm tido como preocupação central o que é que estava a acontecer nas empresas em Portugal e nos trabalhadores, naturalmente, e o que é que está hoje em dia a acontecer decorrente de todas estas transformações e destas vivências que tivemos. Então, o que eu trago hoje para partilhar são 3 projetos que foram feitos de uma forma relativamente sequencial, com esta preocupação central. O que é que estava a acontecer na altura da pandemia e o que é que está a acontecer, e por isso eu chamei as sequelas, não é? Os sintomas e as sequelas que foram deixadas. E vou-vos falar um bocadinho, não de todos os estudos que foram feitos nestes projetos, mas falar um bocadinho de alguns resultados que podem ser interessantes para reflexões futuras e para podermos debater e constituir redes de trabalho e de investigação e de reflexão. Portanto, o primeiro projeto é o Power to Project, vos vou falar. No fim vou-vos apresentar a equipa destes projetos, porque apesar de eu vos trazer estes resultados, estes projetos não são uma construção minha, mas sim de várias equipas que trabalharam em conjunto e que também gostaria de apresentar os nomes das colegas e no fim farei. Este projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, reúne colegas da Universidade de Lisboa, neste caso eu, do Porto, da Universidade do Porto, da Universidade do Minho e da Universidade do Algarve. E um grupo de colegas que se juntaram durante a pandemia, portanto, iniciámos os trabalhos em abril de 2020, íamos vindo para casa em março de 2020, no contexto da pandemia, e ao longo do período pandémico realizámos alguns estudos. Irei apenas falar-vos de 2 destes estudos, todos estão publicados e, portanto, já vou passar também os sites destes projetos, onde há muita informação que está reunida e que vamos atualizando à medida que ainda alguns outputs são publicados. Tentámos perceber o que é que estava a acontecer nas organizações, com um inquérito aos responsáveis de RH, fomos procurar o que é que estava a ser escrito na imprensa especializada e o que é que estavam a sentir os trabalhadores e depois, em particular, as trabalhadoras em contexto desta conciliação do trabalho e a família. Vou falar-vos do primeiro estudo e do terceiro, apenas como alguns tópicos. Portanto, tivemos o apoio da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, que permitiu a constituição de um inquérito respondido por 136 organizações, um inquérito online,
respondido por responsáveis da RH em maio a junho de 2020, portanto, numa primeira fase inicial da pandemia. Destas 136 organizações, conseguimos alguma diversidade, ainda que a esmagadora maioria eram do setor terciário, dimensão média, de natureza privada e nacional, e claro, tinham área de RH, até porque essas áreas estavam ligadas à Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas, através do qual o inquérito foi divulgado. Então, procurámos perceber o que é que tinha sofrido ao nível das práticas de RH, de gestão de recursos humanos, que alterações é que tinham sofrido, se sofreram ou não e quais. Muito genericamente, vocês veem aqui neste gráfico recrutamento e seleção, acolhimento, portanto, várias áreas da gestão de recursos humanos, e depois perguntámos se sofreu, se não sofreu alterações, se sofreu pequenos ajustes apenas durante a fase, portanto, o inquérito foi de maio, o que estava para trás, portanto, durante a fase da pandemia, do início da pandemia, ou se sofreu alterações significativas. E podemos ver aqui os 4 áreas que sofreram alterações mais significativas: a área do recrutamento e seleção, da formação e desenvolvimento, da segurança no trabalho e da organização do trabalho. A organização do trabalho com uma mudança para o teletrabalho, de organizações que não tinham esta modalidade de organização do trabalho. Ao nível do recrutamento e da seleção e da formação e desenvolvimento, a suspensão dos processos que estavam a decorrer ou planeados, ou o recurso à tecnologia nos casos em que isso era possível, fazer entrevistas online ou formações à distância. Mas a esmagadora maioria foram alterações significativas, mesmo com a suspensão dos processos. Ao nível da segurança no trabalho, terá sido com a implementação de, nomeadamente, os planos de contingência, ao qual estavam obrigados por aquilo que eram as diretivas da Direção-Geral de Saúde, a adaptação dos postos de trabalho, foi a fase em que nós, por exemplo, introduzimos as divisórias de acrílico para permitir o distanciamento entre colegas ou com os utentes do serviço. Houve um aumento de formação específica para segurança no trabalho, nomeadamente a formação ao nível de higienização dos espaços. As medidas de higiene no espaço, por exemplo, o tornar disponível o gel de desinfecção das mãos, e a introdução de novas regras de promoção do trabalhador, e aqui eram também regras todas elas muito alinhadas com o distanciamento social, na prática, que eram as regras do plano de contingência impostas no momento pela pandemia. Ao nível da organização do trabalho, pois claro, a grande diferença, vocês têm aqui o teletrabalho. O teletrabalho é 31 de janeiro de 2020, portanto, antes da pandemia, e durante o estado de emergência, que é o azul, desculpem, o teletrabalho durante o estádio de emergência, o vermelho e as situações de layoff, e podemos ver de não utilizado a ter mais de 50% dos trabalhadores naquelas circunstâncias. E vemos, claro, que houve um incremento imenso daquilo que é o layoff ao longo do tempo, e para além disso, apesar de não ter sido a prática mais predominante, mas temos aqui o vermelhinho, em que tínhamos quase 40% das empresas com mais 50% dos trabalhadores durante o estado de emergência, valor esse que em 31 de janeiro de 2020 era um valor residual de cerca de 4%. Portanto, houve efetivamente a adoção do teletrabalho como uma resposta à emergência. Isto está claro neste estudo, como está claro em várias estatísticas. Qual foi uma das nossas preocupações e que depois também foi o alimento para o segundo projeto que fizemos, o DSST? É se teria havido uma correspondência entre a organização do trabalho e a atuação em termos de segurança e saúde no trabalho. Ou se as medidas ficaram restritas àqueles que permaneceram no local de trabalho. Ou, se aqueles que seguiram para teletrabalho, houve aqui um ajustamento e uma correspondência de algumas medidas também neste sentido. Ao nível daquilo que eram as expectativas, foi muito interessante. Percebemos, na perspectiva das entrevistas que foram realizadas, foi dada particular atenção ao trabalho em equipa, aos processos de comunicação. E este é um aspecto muito interessante. A pandemia e esta transformação da organização do trabalho trouxe ao de cima uma mudança nos processos de comunicação das equipas, uma maior preocupação não só no conteúdo da comunicação, mas na frequência dessa comunicação. Tivemos uma aluna que fez um trabalho de mestrado
só especificamente sobre a comunicação, a Daniela, e isto emerge claramente no discurso dos gestores e dos trabalhadores, como houve mudanças ao nível do conteúdo e da forma de comunicar. Ao nível das práticas de gestão de recursos humanos, o intensificar da tecnologia, da digitalização das práticas, e ao nível da segurança estão a receber maior atenção. Parecia que durante a pandemia a segurança e a saúde no trabalho foram alvo de maior atenção por parte das organizações, por parte da sociedade. Faz sentido, estávamos a viver uma situação pandémica. Então isto depois trouxe-nos, então, mas isto permaneceu ou morreu aqui com a pandemia? Ou esta atenção permaneceu? Agora ou para sempre? É essa a nossa pergunta, não é? Portanto, ok, aqui parece que sim, a saúde mental é importante, a saúde do trabalhador, mas isto foi momentâneo ou teve efeitos futuros? Foi um bocadinho em torno disto que nós quisemos também explorar e surgiram os outros projetos. A tecnologia e o teletrabalho emergiram também não só no questionário, mas aqui também alguns excertos das entrevistas, nomeadamente aquilo que tem a ver com o menor uso dos transportes, do carro, portanto, o distanciamento ao local de trabalho, houve menor uso de meios de transportes, rentabilização do tempo. Portanto, as pessoas sentiram perfeitamente isto. Também sentiram que houve uma diminuição na força de trabalho, ou seja, não só nas rescisões, mas também no menor número de contratações e uma menor diminuição, por outro lado, da rotatividade. Portanto, o mercado esteve um bocadinho estacionado. Os fluxos de gestão de recursos humanos, entradas e saídas nos quadros, esteve um bocadinho estável durante a pandemia. De uma forma global, exceto em alguns setores, claro que sabemos, nomeadamente o setor da hotelaria, por exemplo, que foi altamente fustigado ao nível das saídas de pessoas e perdas de pessoas, não é? Portanto, são setores com grande instabilidade, porque estavam muito dependentes da abertura ao cliente. Então, esses sofreram uma instabilidade bastante significativa. Aqui, a rotatividade parece que acalmou, mas não entrou gente nova e muitos foram saindo. A insegurança. Portanto, aos trabalhadores fizemos um inquérito online, também já numa fase seguinte, de junho a julho de 2020, a 207 trabalhadores, com maioritariamente mulheres, com a média de idade de 45 anos, com elevada formação, 35%, 77% trabalha a tempo inteiro, dos quais 67,6% tinham filhos, não exercem funções de chefia. Fomos perceber então o que é que se passava com estas senhoras. E o principal resultado que nós obtivemos foi este. As exigências laborais incrementaram, que provocaram uma diminuição do engagement, do envolvimento, do vigor, do entusiasmo, da dedicação ao trabalho e, consequentemente, aumentaram a percepção de insegurança das pessoas. E percebemos também que há um fator muito importante para proteger o trabalhador, que é o suporte organizacional. E, portanto, claramente, as organizações em que os trabalhadores percepcionaram maior suporte organizacional, estas relações eram atenuadas, funcionavam como fatores protetores, como moderadores, como buffers destas relações negativas. Eu até tenho exigências, mas tenho uma organização que me apoia, que me dá suporte. Isto inviabiliza a diminuição do meu work engagement e do aumento da minha insegurança. E este é um aspecto importante porque nos remete para aquilo que é o papel da organização na demonstração visível e clara das suas práticas. Podíamos entrar aqui depois com conceitos como a força do sistema de RH, por exemplo, quão visível são as práticas que a organização tem para os trabalhadores e na perspectiva dos trabalhadores, mas achámos este resultado bastante interessante para reforçar o papel daquilo que é o suporte visível da organização. Este projeto tem mais alguns estudos, eu depois no fim vou deixar também o site, se alguém quiser ter curiosidade de saber mais sobre o projeto. Com o tempo que nós temos, claro que não podia, tive que selecionar alguns dos aspectos que partilhava convosco, e até para deixar aqui alguma inquietude para que possam também querer ouvir mais sobre os nossos trabalhos e ler mais sobre eles, mas encontram nos nossos sites. Então, a nossa outra preocupação foi com este projeto da segurança e saúde do trabalho em tempo de pandemia. O que é que as Se a organizações Sónia depois me estavam... quiser enviar os sites, eu ponho na descrição do Ah, vídeo
E se Perfeito, quiser, então porque envio eu vou sim, fazer Carlos. isso na minha participação, vou fazer isso. Vou partilhar papers que depois ponho na descrição do livro. Se Sim, sim, quiser, então, envio participe sim. E os e eu papers, depois ponho. sim, Sim, no site nos dois sites do projeto, dos projetos, tem lá os artigos, tem lá os e-books, alguns documentos que produzimos também de apoio às organizações aplicados e que nós queremos é divulgá-los. E, pois portanto, isso é, agradecemos eu, muito. põe, fica na descrição, na Está própria bem. descrição. Então eu vou enviar ao Carlos. Eu envio o PowerPoint e envio também essa informação. Ahm, Ok. então, aqui procuramos perceber o que é que as empresas estavam a fazer em matéria de SST, Segurança e Segundo Trabalho, durante a Covid. Tivemos o apoio da agência da ACT e conseguimos uma amostra de 438 empresas num questionário online. Ah, já conseguimos aqui ter uma diversidade, uma amostra diferente da anterior. Isto também é importante lembrar que as nossas amostras condicionam os nossos resultados, enquanto que na amostra anterior nós tínhamos uma percentagem muito elevada de médias empresas. Aqui conseguimos captar micro e pequenas empresas também no estudo. Portanto, foi muito interessante, porque nos permite ter uma aproximação, ainda que sejam amostras de conveniência, uma aproximação àquilo que é o tecido empresarial português, do que não é constituído por médias e grandes empresas, não é? A sua esmagadora maioria. Então, isto foi um aspecto interessante, com vários parceiros através da ACT, conseguimos ter uma amostra muito, muito interessante. Setores de atividade muito diversificados, mais diversificado que no estudo anterior, atividades de serviços, comércio, consultadorias científicas e técnicas e indústrias transformadoras. Conseguimos ter efetivamente setores de atividades mais heterogéneos. Percebemos aqui, tentámos perceber então, que tipo de serviços de segurança e saúde no trabalho é que as organizações têm, as que foram inquiridas. Percebemos que há uma modalidade expressiva dos serviços internos, serviços internos ainda que, como estamos a falar de pequenas e médias de micro e pequenas empresas, naturalmente estas têm os serviços externalizados, por isso é que está ali, as linhas estão equiparadas. Ao nível da saúde, esta diferença ainda é maior, também é habitual, porque está dedicado ao nível dos serviços de saúde à medicina do trabalho e normalmente estão um bocadinho mais externalizados, mas como tínhamos também indústrias, e o comércio equilibra aqui os serviços internos. Tentámos perceber qual era o tipo de cultura de segurança das organizações, com uma questão muito, muito simples, que organiza de acordo com o modelo em cultura de segurança reativa, dependente, independente e interdependente, e ficámos a perceber que das nossas 438 empresas, a maioria, de quase 45%, ainda tem uma cultura de segurança dependente. Ou seja, só temos que fazer aquilo que as regras mandam, que a lei manda. Portanto, a cultura reativa é uma organização que reage quando as coisas acontecem. Portanto, é uma organização que ainda não assume responsabilidade pela segurança e saúde no trabalho. Portanto, vamos ser reativos, reagimos quando as coisas acontecem. A dependente é uma cultura de segurança em que a empresa e as pessoas que estão na empresa acreditam que temos que fazer aquilo que a lei manda, não precisamos fazer mais. A cultura independente, eu até coloquei aqui, as pessoas assumem a responsabilidade pela própria segurança no trabalho e acreditam que podem fazer a diferença com as suas ações. Portanto, há aqui já uma responsabilidade partilhada. Todos nós temos a responsabilidade que vai para além daquilo que está na lei. É a responsabilidade de cada um de nós. Cuidarmos do nosso espaço de trabalho, da nossa segurança e saúde no trabalho, bem como dos outros. É dos outros, então está dentro desta cultura da interdependência. As pessoas sentem-se competentes para agir conforme necessário, para trabalhar com segurança, assumem responsabilidade por si e pelos outros. Portanto, há uma interdependência e quando eu penso no meu espaço e naquilo que eu tenho que fazer, no meu trabalho, eu sei como é que tenho que fazer, eu tenho as competências para cuidar de mim e fazer o meu trabalho, mas também fazê-lo de forma a manter protegido aqueles que estão à minha volta, sejam os colegas, sejam os utentes, utilizadores do serviço, por exemplo. Então, percebemos que 40, quase 45% das organizações ainda estão num nível de cultura dependente, em que temos que ir pelas regras. Isto deixou-nos ainda com a certeza do longo caminho que há a fazer em matéria de segurança e saúde no trabalho.
estes dados foram recolhidos ainda durante o período da pandemia. E, portanto, estamos, e por isso, a cingir-nos aos planos de contingência que o nosso estudo anterior nos mencionava também, que é aquilo que as regras que a Direção-Geral de Saúde nos está a mandar fazer. Então, isto, a longo prazo, deixa-nos aqui a alerta que ainda há um caminho a fazer nas empresas que atuam em território nacional, ao nível de promovermos uma cultura de independência e, melhor ainda, de interdependência, em que a segurança do trabalho é uma ação estratégica dentro da organização e não um mero cumprimento daquilo que a lei nos obriga. Percebemos também, assim, vou-vos dizer, um dos resultados, Carlos, que nos deixou mais espantados é aqui o último conjunto de gráfico da grande empresa. A quantidade de empresas, de grandes empresas que ainda temos, 10%, ainda com uma cultura reativa, uma grande empresa. Nós sabemos que pode haver aqui uma relação entre o investimento que é possível fazer e aquilo que é a dimensão da organização. Mas temos ainda 10% de organizações, de grandes organizações, grandes empresas, com esta cultura de segurança reativa. Portanto, claramente não há um foco de investimento até financeiro, de literacia, de informação, de formação, voltada a este nível. E outro resultado que achamos muito interessante é as pequenas empresas apresentarem valores tão elevados de interdependência. Será? E está ali aquele ponto de interrogação grande, grande ali. Será que é assim? Será que há aqui uma forte desabilidade social dos responsáveis que respondiam a este questionário? Será que ainda não temos a percepção clara da cultura de segurança? Queremos dar uma boa imagem? Ou efetivamente isto está a acontecer e as grandes empresas parecem ser as que menos investem nisto? Não sei. Mas está ali um ponto de interrogação porque este resultado, e também discutimos com a própria ACT, nos deixou inquietados e gostávamos de explorar. Mas a investigação é assim, nem sempre traz respostas, às vezes trazem mais dúvidas e mais questões. Este aqui está pequenino, mas eu acho que vocês Eu peço conseguem ver. desculpa só por interromper, é que este slide por acaso respondeu a uma outra pergunta minha. É que no slide anterior eu não conseguia perceber porque é que o interdependente ultrapassava o independente. Agora já percebi, Sim. é porque era nas pequenas, nas microempresas e nas pequenas Exatamente. empresas que Portanto, era aqui a predominante. dimensão da empresa está a ter um Ok, papel muito importante. Não daí, era o daí que eu ter- esperávamos, Carlos. Vamos ser muito sinceros. Nós esperávamos que isto fosse invertido. Eu por acaso Ahm, eu esperava que fosse assim. esperava, Por- Carlos, que fosse Sim, assim. sim. Por isto, porque nas microempresas e pequenas empresas temos geralmente o dono da empresa conhece os trabalhadores com quem está a trabalhar, há uma Uhum. relação muito próxima e às vezes até há relações familiares, portanto, e é natural que eles tenham em atenção a saúde e também estão dependentes, muito Ah, dependentes desses recursos humanos, porque se falha ali, o Carlos enquanto traz que as outras um estão aspecto. mais ligadas à compliance, pensam mais em termos de compliance e de um certo anonimato de trabalhadores, enquanto que os outros têm a relação humana. Eu compreendo o que me está a dizer. Nós já fizemos um estudo em que aquilo que é o comportamento do líder Uhum, é o principal preditor do comportamento de segurança do trabalhador. uhum, Não é a formação, é o comportamento de quem é o modelo na organização. Eventualmente, Carlos, esse pode ser um fator importante, porque o facto de serem micro e pequenas empresas, essa relação de proximidade, e se forem pessoas que efetivamente nutrem a preocupação com a segurança, uhum. e podem estar a focar-se naquilo que é o atual. Outra justificação, naquilo que era no momento atual do preenchimento, em que se calhar nas pequenas empresas, por uma relação tão próxima, foi diferente nas grandes empresas que muitas vezes as pessoas se sentiram sozinhas, foram para teletrabalho e pronto. Aqui a questão é, quando responderam, se eles pensaram na empresa numa situação comum, que era o que nós perguntávamos, ou o que é que se sentiram naquele momento durante a pandemia. E que ainda eu acho que contribuía mais a explicação que o Carlos está a dar para extremar os resultados, Sim, porque era aquele contacto direto, mais humano, mais humanizado do processo. Mas é um resultado que eu acho que era interessante de investigação futura sim. explorar um bocadinho mais. Inclusive é o setor em que elas operavam até 9 trabalhadores, Exatamente. por exemplo. Sim.
Acho que há aqui resultados que podiam ser ricos para serem explorados, Sim. mas ficamos felizes também com isso. Depois questionámos que medidas é que tinham sido implementadas durante a pandemia, medidas adicionais àquelas que a DGS ia apontando. Pronto, então agrupámos aqui em algumas com valores mais elevados, a adaptação dos postos de trabalho, aquisição e disponibilização de equipamentos e produtos, mas acabavam por ser aquilo que já estava, a divulgação do plano de contingência, porque alguns existia, mas não estava bem divulgado, elaboração e implementação do plano, umas não eram propriamente responsáveis pela elaboração, e a intensificação das medidas de higienização. O que é que ainda mesmo assim não foi implementado com a mesma preponderância? O apoio psicológico individualizado aos trabalhadores, realização de iniciativas focadas no apoio psicossocial e o reforço da medicina do trabalho. Pelo contrário, a medicina do trabalho até sofreu um decréscimo, na verdade, durante esse período. Significa que as medidas adicionais implementadas durante a pandemia são aquelas que estavam prescritas pela Direção-Geral de Saúde e como as medidas necessárias. Todas as que eram a mais, apesar de se falar muito da saúde mental, as empresas não estavam a implementar muitas destas medidas e até houve aqui uma quebra nas consultas de medicina do trabalho, que houve um período em que não foram realizadas. Depois, está só mostrado de uma forma gráfica para ser mais fácil de observarmos. Perguntar-nos ainda se foram tomadas medidas, se tiveram em conta grupos vulneráveis. Verificamos que 45% das organizações tiveram em conta grupos mais vulneráveis, por exemplo, grávidas, pessoas com doença crónica, e, portanto, 45% tiveram em conta estes grupos vulneráveis quando do pensamento e da implementação das medidas. Se foram implementadas medidas de combate ao estigma social e discriminação nos locais de trabalho, relativamente a trabalhadores que estejam ou tenham estado infectados, apenas 16% referiram tomar medidas. Houve uma fase inicial, esta foi uma pergunta que a equipa discutiu muito, houve uma fase inicial que o facto da pessoa ser diagnosticada com Covid havia algum estigma relativamente a isso, é porque não se tinha protegido, não se tinha cuidado, então aqui na altura a equipa tentou perceber se as organizações tinham feito alguma coisa especificamente para este aspecto e vemos que não acontece. Aqueles que disseram que sim, eu coloquei aqui embaixo o que é que eles nos responderam, porque depois havia uma pergunta aberta. Foi dada formação sobre o tema e foi feito um diálogo aberto entre as equipas do que era isto estar infectado, porque é que estava. Isto numa fase muito inicial em que não se percebia muito bem o que era isto da pandemia e como é que era a transmissão, etc. E então, nessa fase inicial, foi a formação e o diálogo. Se foram considerados outros fatores de risco, na verdade, aqui está, em 70% dos casos não foram considerados outros fatores de risco, portanto, teve-se a focar muito nos riscos biológicos, não é? Neste caso, focado no vírus. Aqueles que disseram que sim, dizem que o que aconteceu foi melhorias no espaço físico, por exemplo, de trabalhar a iluminação, o pavimento, mas a esmagadora maioria, durante a pandemia, o que foi feito foi os riscos biológicos. Portanto, todos os outros riscos ficaram um bocadinho em stand-by. Stand-by, eles existem à mesma, mas com menor foco. Se foram assegurados programa de promoção da saúde e bem-estar, e 77% não. E dos que disseram que sim, eram aspectos como aulas de ginástica online, cursos de nutrição online, convívios digitais. Portanto, estávamos em teletrabalho forçado, obrigatório, sempre que a função permitisse, portanto, 23% é este tipo de atividades que faziam. Se a organização afetou, pronto, não afetou nada, até afetou totalmente, podemos ver que, de uma forma geral, consideram que a organização foi afetada em termos do seu funcionamento. Um bocadinho mais abaixo, o grau de preparação em segurança e saúde no trabalho já tem ali um posicionamento um bocadinho mais médio, portanto, nós afetou, estávamos medianamente preparados, mas adaptámos-nos muito bem. E nós temos uma pergunta semelhante a esta em vários estudos, e devo-vos dizer, Carlos, que esta é uma resposta típica. Não estávamos preparados, mas adaptámos-nos muito bem à situação. E, portanto, fazendo a mesma pergunta a trabalhadores, a gestores de recursos humanos,
Famílias. Esta é uma resposta que é muito consensual. Não estávamos, afetou-nos, não estávamos preparados, mas adaptámos-nos muito bem. E acho que este é um resultado transversal. Já fizemos a mesma pergunta aos estudantes universitários e o padrão de resposta é muito semelhante. 70,3% teve ou tem trabalhadores em teletrabalho e 42% previa, na altura, manter o contexto de teletrabalho. Por estas razões, para manter, reduzir custos, promover sustentabilidade, melhorar a qualidade de vida, incrementar a produtividade, flexibilidade, conciliação, pronto. E o que nós fizemos mais tarde foi tentar perceber, e a partir daqui, ok, como é que está o teletrabalho. Porque estes 3 projetos que eu vos trago tentam estar aqui de alguma forma interligados. Eu não estou a controlar o tempo, deixa-me ver aqui, ok? Não está, pronto, eu agora, Tá ali, eu não defino limites de tempo para cada pronto, um, portanto está mas, pronto, completamente eu à agora já vontade. estava aqui É o tempo que necessitar para passar a mensagem. a mensagem. Olha, Exatamente. depois também tínhamos várias perguntas abertas neste questionário e conseguimos perceber, ao nível da análise das perguntas abertas, que ao nível da segurança e prevenção foram tomadas estas medidas que estão aqui, a limpeza, medidas de prevenção gerais, como por exemplo a disponibilização das máscaras, o desfazamento de horários ou a alteração de horários, que foi uma prática muito utilizada. Bem, isto já parece que foi há muito tempo, mas não foi assim há muito tempo. Na altura em que algumas organizações optaram por organizar, umas pessoas vêm, por exemplo, uma semana e depois outras vêm outra semana, ou 3 ou 4 dias, que era o tempo que o vírus demorava a manifestar-se. Portanto, esta alternância de horários e desfazamento de horários para as pessoas não se encontrarem. Portanto, todas estas práticas. Fatores de risco biológicos foi o foco de atenção e o distanciamento físico e construção de barreiras. Um cuidado personalizado para os grupos de risco, para os casos positivos de Covid e para o apoio aos trabalhadores mais vulneráveis. Nas perguntas abertas, isto ia emergindo nas respostas. Boas práticas, informação e sensibilização, formação, comunicação, teletrabalho, a preocupação com a saúde física, mas eu devo reforçar especialmente com a saúde mental e o bem-estar, através da promoção do convívio. E nas respostas às perguntas abertas surgia aqui em alguns momentos o tal estigma que falei há bocado, Carlos. Alguns profissionais falavam ainda, porque foi uma fase em que efetivamente não sabíamos muito bem. A segurança e a saúde no pós-pandemia era, na altura, uma resposta muito vaga quando nós perguntávamos a pergunta aberta: o que é que vai ser a segurança e a saúde no trabalho no pós-pandemia? Que imagem é que têm? Era uma imagem muito vaga do que era o futuro. Eu não vos trouxe aqui, mas este projeto teve uma outra fase, que foi um conjunto de entrevistas realizadas um ano depois desta recolha de dados. E as entrevistas que nós realizámos foram a empresas. Neste questionário nós perguntávamos às empresas se tinham disponibilidade para voltar a ser contactadas para um segundo momento de recolha mais tarde. Portanto, passado um ano, contactámos e destas empresas que deram disponibilidade, algumas efetivamente fizeram depois uma entrevista connosco. E o que é que eu vos posso transmitir? Estes resultados ainda não estão escritos, eu ainda não tive tempo para os escrever, mas posso vos dizer que tudo o que teve a ver com o que estava para além da lei, também o que estava dentro da lei, foram descontinuados. Portanto, as preocupações, todos os poucos programas que existiam ao nível da saúde psicológica, do bem-estar, tendencialmente, nas entrevistas que fizemos, estavam ou já descontinuados ou em fase de redução da permanência. Um ou outro caso que mantinham os programas. Mas a grande maioria das entrevistas notou-se que algumas das medidas que tinham sido implementadas durante a pandemia, por exemplo, a questão dos convívios, a ginástica laboral, a nutrição, tinham sido descontinuadas no pós-pandemia. Aquela pergunta que tínhamos lá no outro atrás, no primeiro estudo, veio-nos a resposta de que, efetivamente, muito provavelmente, a importância que a segurança e a saúde no trabalho tiveram logo no imediato da pandemia desvanece ao longo do afastamento que temos do contexto pandémico. O meu objetivo era voltar a tentar recolher dados
agora passado algum tempo, passado um ano desvaneceram-se, e eu acredito que agora passado 2 anos desse ano, mais se desvaneceram. Portanto, a segurança e saúde do trabalho foi uma preocupação enorme, não só das empresas, mas vejamos nós, nos meios de comunicação social só falavam de saúde mental. Que a pandemia tinha sido um forte impacto para a saúde mental sobre estudantes universitários, fizeram-se imensos estudos, reportagens. Já ninguém fala sobre isso, não é? E no contexto laboral a mesma coisa, voltámos àquilo que era, no contexto pré-pandemia, aquilo que era o peso relativo face a outras questões, neste sentido, está bem? E agora, vamos tentar perceber então, o que é que está agora a acontecer. E o estar agora pareceu-nos extremamente interessante perceber o contexto de teletrabalho, até porque 40 e tal por cento das empresas nos tinha dito que tinha ideia que iria manter este formato de teletrabalho. Então desenvolvemos um estudo que terminámos no início deste mês, o teletrabalho no contexto da transformação digital, uma perspectiva integradora do passado, presente, futuro e stakeholders. Fomos procurar perceber, através de 4 estudos, por um lado, o que é que a literatura nos dizia sobre o teletrabalho antes da pandemia, durante a pandemia e no pós-pandemia, nos últimos anos, e fomos tentar perceber o que é que se passou na administração pública nacional, administração pública central, o que é que aconteceu, entrevistando gestores, o que é que foi feito, o que é que não foi, o que é que permanece. Fomos tentar perceber na perspectiva dos diretores de recursos humanos, o primeiro estudo tínhamos feito logo a seguir à pandemia, dava-nos pistas, mas então e agora? O que é que ficou ou o que é que não ficou daquelas mudanças que foram feitas no momento? E um quarto estudo que gosto mesmo muito, confesso-vos, que é como é que foi a experiência de ser teletrabalhador pré, durante e após a pandemia. Ou seja, fomos entrevistar pessoas que já eram teletrabalhadores antes da pandemia, portanto, não eram estado de emergência, não foram teletrabalhadores de estado de emergência, eles já sabiam o que era teletrabalho, já estava na sua modalidade de trabalho. E como é que este teletrabalho foi vivido? O objetivo é também que nós possamos tirar lições para aprender no futuro. Não vos vou falar de todos, vou focar nos últimos, no 3 e no 4, para partilhar convosco um bocadinho os resultados. E também tocam mais uma vez as questões da saúde, e por isso é que vou focar estes em particular. A gestão de recursos humanos, a perspectiva. Fizemos 12 entrevistas a profissionais com responsabilidade em termos de gestão de recursos humanos, orientadas por estas. Tinha mais questões, mas eu trouxe estas 4. Como é que está organizado o teletrabalho? Quais são as vantagens e desvantagens? Quais as práticas? E qual o perfil do trabalhador em teletrabalho? Porque já não estamos a falar de um perfil de um estado de emergência ou de setores muito específicos e pontuais ou situações de saúde. Temos agora um teletrabalho que está alargado a contextos em que anteriormente não era pensado acontecer, não é? Então, perfil é este que para os profissionais de recursos humanos lhes faz sentido. O primeiro resultado a que chegamos é que é claramente notória a influência da pandemia naquilo que é o atual modelo de organização do trabalho. Portanto, temos pessoas que dizem a agenda era tudo, atendimento ao cliente era sempre presencial, deslocávamos para um lado para o outro. Hoje a agenda é completamente cheia de reuniões de Zoom. Não faz sentido fazer 60 km para ir para um escritório, para ir a um cliente. E isto é uma mudança de empresas que antes da pandemia isto era impensável. Tinham que fazer os 60 km e os 100 e os 200 para ir visitar um cliente numa reunião de 15 ou 20 minutos se fosse necessário. Portanto, nota-se no discurso dos profissionais de RH que a influência da pandemia ainda cá está e alterou aquilo que é a organização do trabalho. E como é que este trabalho está então organizado? Há uma diversidade maior de formas de organização do trabalho a coexistirem nas mesmas organizações. Temos pelo tempo inteiro a híbrido, presencial, um híbrido de 1 dia a 3 dias no escritório, com rotação semanal, flexível sem número de dias, decididos pelo gestor, pelo supervisor, decididos pela equipa. Portanto, temos neste momento a atuar nos mesmos contextos organizacionais, no mesmo contexto, uma diversidade muito maior daquilo que era o habitual nas nossas empresas, a coexistirem simultaneamente. E que ainda se está a sofrer aqui ajustamentos. Perguntámos quais as vantagens. Olha, 3 que sobressaíram. Conciliação trabalho-família, poupança de tempo nos transportes e deslocações e maior produtividade. Eu em casa sou muito mais produtivo, estou mais focado. É muito este o discurso que surge na voz das pessoas.
aumento da qualidade de vida, melhor rentabilização do espaço físico das próprias empresas, que reorganizaram os seus espaços físicos, algumas alugando parte do seu espaço físico a outras empresas, podendo tirar algum benefício, outras reduzindo a dimensão do espaço físico, mais uma vez, reduzindo custos associados ao espaço físico. Muitas pessoas diziam, se eu agora quisesse pôr toda a gente aqui a trabalhar, não tenho mesas para sentar toda a gente já. Porque o nosso espaço físico é menor do que o nosso quadro de efetivos neste momento, quadro de pessoas. E melhorias para os processos de atração e recrutamento, que já falarei mais à frente. Grandes desvantagens, também três que sobressaíram. Declínio da comunicação e união entre as equipas, que no momento, logo inicial da pandemia, tínhamos entrevistados que diziam a comunicação e as equipas saíram fortalecidas deste processo, mudou-se, intensificou-se a comunicação. Agora, emerge este declínio da comunicação, o desligar emocionalmente e com a tradução numa perda da identidade e da cultura organizacional. Ocorrência de abusos. O que é que isto é ocorrência de abusos? Alguém diz que vai à farmácia 5 minutos, só volta 3 horas depois. Eram relatos deste género, de situações rotineiras do dia a dia. Diminuição da produtividade quando a pessoa se desliga mais emocionalmente. Perda de limites trabalho-família e a penalização na avaliação de desempenho e na carreira. Eu diria que a longo prazo, estes últimos três que vos falei, vamos conseguir compreendê-los melhor a longo prazo. Ainda é muito recente, mas acredito que vamos poder ter aqui alguns vislumbres mais profundos sobre eles. Ao nível da atração, recrutamento e seleção, a digitalização dos processos que aconteceram no início da pandemia parecem, de acordo com os nossos entrevistados, vieram e ficaram. Havia processos que eram feitos em papel, presencial, e que foram substituídos. Então, acabou por ficar, de alguma forma, estas práticas. E muito importante, o teletrabalho trouxe a possibilidade de diversificar as zonas geográficas. Um exemplo como, eu tenho a empresa aqui em Lisboa, é difícil arranjar mão de obra aqui em Lisboa. A habitação é muito cara aqui em Lisboa. As pessoas pedem um ordenado diferente porque têm que fazer face às despesas. Mas se eu for para o interior do país, que está em teletrabalho, a casa é mais barata e eu consigo oferecer um rendimento mais baixo e tenho um excelente profissional à mesma. Portanto, esta ideia de a possibilidade de centrar permite-me captar outras pessoas e até algumas que eu até gostava de ter aqui, mas não conseguiam sobreviver com esta bolha que há em termos de habitação. Mas conseguem estar na nossa empresa estando a trabalhar a partir de uma outra zona onde a habitação é mais fácil, mais barata, etc. Um fator-chave da atratividade. Estes profissionais também nos dizem que agora uma das primeiras perguntas que os candidatos fazem é: tenho hipótese de estar em teletrabalho? Antes da pandemia ninguém perguntava isto. Isto nem passava pela cabeça das pessoas. E agora é um fator de decisão para um candidato querer ou não estar naquela empresa. Se a empresa não me dá essa hipótese, eu não quero estar nesta, eu quero mudar para outra, nem sequer quero continuar o meu processo de seleção. E, portanto, é uma mudança que os profissionais sentem que anteriormente não era sequer pensado. A integração, o onboarding é interessante porque apesar da digitalização no recrutamento e seleção se manter, no onboarding as organizações referem, os profissionais referem da experiência das suas empresas e da experiência daquilo que foram acumulando de colegas, é que o onboarding inicial é preferencialmente em formato presencial. Portanto, fazemos o processo à distância, mas o acolhimento tem que ser presencial. Só abrem exceções para trabalhadores que estejam geograficamente deslocados. Em alguns diziam, não, mas está geograficamente deslocado, mas nós fazemos o pagamento de todas as despesas para ele vir cá. Agora, Carlos, por exemplo, diziam-nos assim, que eu achei isto curioso, a pessoa, o novo elemento, vem à empresa fazer o onboarding, mas tem reuniões com colegas e chefias que estão em teletrabalho em casa. Portanto, eu mantenho a estabilidade da organização do trabalho dos trabalhadores da empresa. Esta pessoa vem às nossas instalações físicas conhecer-nos, mas pode acontecer a estar a ter reuniões à mesma e não ver presencialmente os colegas, porque essas reuniões acontecem por Zoom, sei lá, por alguma plataforma, porque os trabalhadores estão em teletrabalho. Achei este esquema bastante curioso. Ao nível da formação, o formato online passou a ter aqui um papel, de acordo com os nossos entrevistados, muito preponderante, até porque foi feito um grande investimento pelas empresas em plataformas digitais de formação.
E sempre que é oferecida a formação presencial, há sempre a hipótese de ser, na verdade, híbrida. Mesmo que o formador esteja presencial, as empresas e os trabalhadores pedem para que tenham a hipótese de manter-se à distância. Portanto, aquelas formações presenciais em que só pode ser presencial, eles dizem que é um número muito, só uma coisas mesmo muito pontuais é que isso acontece, o que era uma prática pré-pandemia muito mais usual. A avaliação de desempenho, há uma digitalização do processo também, foi das áreas mais afetadas em termos também da suspensão dos processos durante mais tempo, mas o momento da entrevista de feedback ser presencial. Portanto, de uma esmagadora maioria, os nossos entrevistados dizem que a entrevista de feedback da avaliação de desempenho tem que ser feita de forma presencial, não pode ser feita à distância. O perfil do teletrabalhador. Emergem especialmente as competências pessoais de responsabilidade, organização e autodisciplina, as competências interpessoais e as instrumentais. As instrumentais, a boa gestão de tempo do indivíduo, dos seus vários projetos e atividades, as competências tecnológicas não são muito expressivas e o foco nos objetivos e resultados, como duas competências essenciais. A gestão do tempo e o foco nos resultados. Ao nível das competências interpessoais, boa comunicação e depois há aqui uma divisão. Tem que ser uma pessoa que trabalhe bem em equipa, mas também tem que ser uma pessoa que goste de trabalhar sozinho. Portanto, aparece esta dualidade de tem que gostar de trabalhar em equipa, mas também de gostar de estar consigo próprio a trabalhar. Só por curiosidade, encontraram o género, alguma diferenciação do género em relação ao teletrabalho ou não chegaram a... Não, nós fizemos alguns estudos e, na verdade, nos nossos estudos, nós não encontramos diferenças de género, até mesmo naquele que é só com trabalhadoras. Sim. O que nós percebemos até nessas entrevistas que fizemos é que os papéis estavam bem distribuídos. Mas, Carlos, eu tenho que dizer o porquê é que eu acho que isto acontece também, não é? Uhum. As nossas amostras são altamente escolarizadas, bastante Pois. diferenciadas. E eu tenho uma ideia de que quando nós pensamos nas diferenças de género, de papéis, Uhum. também o fator do contexto socioeconómico é muito importante. E nós temos que admitir uma das limitações destes estudos. São amostras altamente escolarizadas, funções muito diferenciadas, na esmagadora maioria destes estudos. Mesmo estes setores, nestas entrevistas sobre os recursos humanos, são setores de atividade muito diferenciados. Portanto, eu acredito que se eu fosse para uma maior heterogeneidade de condições sociodemográficas, socioeconómicas, socioeducacionais, Uhum. que eventualmente eu conseguisse explorar essa pergunta com maior clareza e proximidade à realidade. Mas nós, nos Não, nossos estudos, não verificámos diferenças. não, é que pode ser interessante o facto de não terem identificado diferenças, porque pode também significar que houve uma adaptação dos géneros ao teletrabalho e conseguiram integrar isso. Sim. Eu digo isso porque eu iniciei este ciclo de conferências em plena pandemia e a primeira conferência foi sobre Women in STEAM, Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. E a minha apresentação foi precisamente sobre a questão do impacto que estava a ter a pandemia ao nível dos géneros, e apresentei alguns estudos, não meus, mas apresentei estudos de diferentes consultoras, e nos dados que elas tinham, as mulheres sofreram um bocado quando foram pela primeira vez para o teletrabalho. Certo. Portanto, houve um impacto aí no trabalho adicional que tiveram que sentiram Uhum. que tiveram de fazer. Oh, E sim. se não terem encontrado, Uhum. podem-se ter adaptado já. Nós não encontramos, mesmo naquele estudo que fizemos, o primeiro, Uhum. em que a recolha com os trabalhadores já foi em junho de 2020. Então aí, Nós aí tínhamos homens e mulheres, pois, e o projeto, na altura, até era um projeto que foi financiado pela FCT por uma rúbrica que tinha a ver com as questões de género. Um, e nós, nesse estudo, não encontramos também diferenças. isso é Uh, interessante.
Isso nós pode não significar que encontramos. Portugal tem menos problemas. Não, não, eu acho É que que estas não, consultoras Carlos. É foi lá. assim, a questão é, Pois, temos que olhar, eu acho que temos que olhar muito bem para o nível. sim, Não. para as características socioeconómicas, Pois, socioeducacionais, porque uma das questões é, se calhar não encontram, porque estamos a falar de níveis económicos que, por exemplo, têm forma de ter acesso a apoios externos à pois, família. Por exemplo, estou a que ver. nós não era o nosso foco, nós não exploramos. E eu também tenho uma aluna que está agora prestes a entregar o doutoramento, em que trabalha o balanço trabalho-família. Uhum, E naturalmente este tema emerge, não é? As questões de género, uhum. e também não temos diferenças. Impressionante. Ela testa um modelo de antecedentes, consequentes, e o balanço de trabalho-família é um mediador nestas relações dos antecedentes e dos consequentes. E o sexo é uma variável moderadora nestas relações. Certo, Não encontramos certo, certo. diferenças. Mas, mais uma vez, a amostra que ela tem é uma amostra altamente escolarizada, contratos de trabalho estáveis, diferenciados. Portanto, eu volto a dizer, não é que eu acho que nós não temos problemas. Eu acho que se calhar estamos a ter amostras que têm um enviesamento àquilo que é o padrão da nossa população e, Uhum. por exemplo, eu posso ter ajudas externas com aquilo que é a minha sobrecarga das tarefas de casa, com as crianças, seja com colégios, seja com atividades extracurriculares, seja com amas, com apoio na limpeza da casa, passar a ferro, fazer comida, poder ir comer fora ou comprar refeições confeccionadas. Ver, Nós não medimos nada disto, Carlos. Eu acho que era um estudo ver. muito interessante fazer-se uma análise mais aprofundada de que perfis são estes, quem sente essa sobrecarga ou não sente, se mantemos efetivamente essa diferença ou se isto está aqui a ser moderado por outras variáveis. Estou a ver. Sim, Mas nós não aprofundámos isto em concreto. pois, pois, Mas a verdade é que surgiu. Então, eu estive no Congresso há 2 semanas e na Argentina surgia muito claramente essa sobrecarga das mulheres. E nós estávamos a discutir resultados, e até estava lá uma das minhas colegas de equipa, e nós disse, "Pá, nós nos nossos estudos não verificámos, mas temos este tipo de amostra. Não é de todo um retrato da população portuguesa, das famílias portuguesas. pois, Mas acho que é um campo bastante interessante de se poder explorar melhor estes perfis de possam existir. Mas nós, nos nossos estudos, temos em todos eles relativamente estável este perfil que eu estava a mencionar, Carlos. pois, pois. Hum, e esta sobrecarga, aí temos que olhar para, para a questão da família, se há e tá, os tais apoios externos, não é? Uma coisa é eu chegar do Sim, trabalho, ter que ir a correr buscar os miúdos, ou então tenho formas de fazer um pagamento extra para ficar um pouco mais, posso ir num dia ou no outro buscar comida já feita para me organizar melhor. Outra coisa é quem não tem, em termos financeiros, hum, a exatamente. possibilidade de fazer isto. Não sei, mas assim, não tenho nenhuma. Eu não tenho estudado a área do género, Uhum, mas não tenho muito. Eu vejo, face aos nossos resultados, às entrevistas que vamos fazendo, hum, parece-me que há aqui, neste grupos que nós temos trabalhado, um perfil um bocadinho diferente. pois, Mas pronto, o que eu cheguei a ter nas entrevistas, pessoas a dizer-me é a necessidade, por exemplo, durante a pandemia, fechar o computador dentro de uma gaveta, porque não paravam de trabalhar. E quando passavam na casa e estava ali o computador, começavam a pensar no trabalho, já nem conseguiam fazer as coisas da casa. E isso acontecia em homens e mulheres. pois. Esta sensação de intensificação, de perda de limites, hum, parecia estar a acontecer das duas formas. Uhum, Depois, um dos estudos, como eu estava a mencionar, que gosto muito, muito, é este em que fomos explorar então esta experiência de um teletrabalhador. Então, como é que era realizado o teletrabalho antes, durante e após a pandemia? Qual é a percepção dos trabalhadores sobre as práticas de RH? Porque nós tínhamos a percepção dos profissionais de recursos humanos, também nestes 3 momentos temporais. Que diferenças é que sentiram durante estes períodos? Entrevistámos, neste caso, deixa-me fazer aqui uma parte. Neste caso,
trago aqui, temos a apresentação com 9 trabalhadores portugueses, mas na verdade o estudo completo tem 21 trabalhadores, mas que aqui 9 são portugueses, os outros restantes eram de outras nacionalidades. E, portanto, para esta apresentação e para a apresentação do projeto, trouxemos só a amostra portuguesa. Todos os outros estudos eram amostras portuguesas. Mas neste caso também procurámos diversificar e ter uma amostra mais heterogénea, até para tentar perceber aqui algumas nuances. Bola de neve, e foi recolhido o ano passado, de abril a julho de 2023. Diversidade de setores, cargos, distribuição geográfica. Então, o que é que nós percebemos? Primeiro, temos aqui embaixo, antes da pandemia, verde, durante a pandemia, aquele vermelhinho, e o amarelito depois da pandemia. Então, percebemos que antes da pandemia os encontros presenciais com os trabalhadores tomavam grande parte do discurso das pessoas, era importante. Estes encontros presenciais que iam acontecer antes da pandemia, e havia esta necessidade, mesmo estando em teletrabalho, de ter que fazer estes encontros presenciais ou de ir de vez em quando à empresa. Durante a pandemia, o sentimento de intensificação do ritmo de trabalho, mesmo para quem já estava em contexto de teletrabalho, sentiu que houve esta intensificação do ritmo de trabalho, e no pós-pandemia voltou a sentir que aumentou a autonomia, que o ritmo de trabalho manteve-se continuamente intenso e sentiu que conseguiu aumentar a produtividade. Pronto, que são aquelas linhazinhas que estão um bocadinho mais fortes, são as relações que têm maior significado para os nossos entrevistados. Isto significa que durante a pandemia houve uma intensificação do trabalho e que permaneceu para o depois da pandemia. Isto para quem já estava em teletrabalho. É um resultado que achamos muito interessante. Intensificou-se as ferramentas, assinaturas digitais, validação de documentos, enviar para clientes, clique, porque já toda a gente estava em teletrabalho, já não era só o teletrabalhador. Já toda a gente estava. Somos muito mais produtivos que o trabalho remoto, principalmente depois de termos passado por uma pandemia, ou agora. Agora voltámos outra vez a ser mais produtivos. A intensificação do ritmo de trabalho e aumento da produtividade sentido durante e após a pandemia. Porque a verdade é que toda a gente ficou em teletrabalho, e anteriormente não estavam. Bem-estar, saúde e conciliação. Conseguimos perceber que antes da pandemia há aqui uma forte ligação entre o teletrabalho e a qualidade de vida, e o mesmo se passa durante o pós-pandemia. Durante a pandemia, temos um teletrabalho associado à insegurança, à sobrecarga de papéis, que não tínhamos anteriormente. E, portanto, esta sobrecarga de papéis profissionais e domésticos foi sentida. Porque as pessoas estavam em teletrabalho anteriormente, mas a família estava na escola, estava no trabalho e a pessoa estava em casa. Então, há esta sensação. No pós-pandemia, já sinto que consigo separar melhor o tempo de trabalho e a vida pessoal, tenho qualidade de vida, o que remete que, para os nossos entrevistados, e na amostra global, quando temos várias nacionalidades, estes padrões mantêm-se. Antes da pandemia, o teletrabalho era sinónimo de qualidade de vida. No pós-pandemia, volta a ser sinónimo de qualidade de vida e até de facilitar a separação entre o trabalho e a família. Mas durante a pandemia, o teletrabalho foi, mesmo para estes que eram teletrabalhadores, sinónimo de insegurança, de sobrecarga de papéis, e que é um teletrabalho diferente. Não é o mesmo teletrabalho. Isso significa que as próprias adaptações que fomos fazendo não podem ser as mesmas, porque são teletrabalhos diferentes. Eles explicaram qual é que era o sentimento de insegurança, deram algum conteúdo a O esse sentimento, sentimento? sim, o sentimento de insegurança, por um lado, era muito ligado aqui onde está a percepção dos efeitos da Covid no trabalho. É o sentimento de insegurança que é, então e agora? O que é que vai acontecer ao meu trabalho, à minha empresa? E agora o que é que vai acontecer aos clientes com quem eu trabalho? Vou ficar sem emprego, vou ficar sem trabalho. Portanto, era o Ok, efeito que a pandemia podia ter no próprio trabalho. ok, E isto gerou muita insegurança. Será que vou deixar de ter clientes, por exemplo? pois. E também a insegurança com a própria doença, também há alguns registros, claro. Ou seja, o que é isto? O que é que pode acontecer?
especialmente numa fase, e nas entrevistas eles relatam, especialmente numa fase muito inicial na pandemia, havia uma insegurança com a saúde, não é? Que raio de coisa é esta que está a acontecer? Que depois foi esvanecendo um bocadinho quando se começou a conhecer melhor como é que era o meio de transmissão, mas a insegurança também reforçada na fase inicial pela própria doença em si. Dificuldade de se desconectar durante e após a pandemia, alguns também nos vão falando sobre isto. O desconectar foi uma coisa que não gosto nada, porque quando você ia para o trabalho tinha aquele momento de voltar para casa que ajudava-te a desconectar. E isto não acontece, portanto, isto às vezes as pessoas ainda sentem isto. Mesmo quando ia de vez em quando à empresa, estar sempre em teletrabalho full time, há este sentimento da pessoa não se conseguir desconectar, não é? O ir de vez em quando à empresa, que eles tinham aqui, onde é que está? Alguns encontros presenciais com clientes e empresas que aconteciam antes da pandemia, permitiam que eles se desconectassem. E durante a pandemia estão constantemente conectados. E como agora muita gente está em teletrabalho, estes limites que eles sentem que recuperaram, mas ainda não é 100%. Comunicação interna. Percebemos que antes da pandemia havia uma colaboração espontânea, práticas presenciais como os almoços, os cafés. Hoje, durante a pandemia, houve muito mais intensificação das reuniões e da comunicação. Isto é algo que surge muito. Durante a pandemia faziam-se muitas reuniões, sempre em reuniões, mas se nós olharmos no pós-pandemia, a ligação que está há muito tempo em reuniões continua a verificar-se. Desta amarelinha que está aqui. Isto significa que criámos um hábito durante a pandemia, muito provavelmente fazer reuniões. E continuamos com este hábito no pós-pandemia. Portanto, continuamos a fazer muitas reuniões. Agora reparem outra coisa. Antes da pandemia, práticas presenciais como cafés, almoços, colaboração espontânea, relações profundas. O que é que eles querem dizer? Nós conseguimos manter boas relações próximas com os outros. No pós-pandemia, além de se continuar a perder muito tempo em comunicações que se ganhou da pandemia, dificuldade em criar vínculos. As pessoas relatam que hoje em dia há maior dificuldade de criar vínculos. Antes estavam em teletrabalho, mas iam à empresa e estava lá toda a gente. Agora está toda a gente em teletrabalho em dias diferentes. Então tem maior dificuldade em encontrar momentos e criar vínculos comuns. Uma coisa é, eu estou em teletrabalho, à segunda vou à empresa, mas eu sei que está lá todos os meus colegas. Outra coisa é, estamos todos em teletrabalho e eu vou à segunda, outro vai à terça, outro vai à quarta, outro vai à quinta, então não nos encontramos na organização. Encontramos algumas organizações em que nos diziam que havia uma organização espontânea dos trabalhadores de combinarem entre si quando é que vão à empresa. Por exemplo, combinamos que vamos todos na segunda-feira, então vamos todos na segunda-feira. Mas outros é uma gestão feita pelo gestor direto e não pelos trabalhadores. Mas, efetivamente, nas práticas que os diretores de recursos humanos nos falaram, há empresas em que há esta afinidade. Outras pessoas dizem assim, para que é que eu vou à empresa? Não está lá ninguém, não conheço ninguém que lá está agora. Porque já entrou tanta gente depois disto e os meus colegas não vão à empresa, porque eu também não quero ir à empresa. E anteriormente iam porque sabiam que os colegas iam lá estar, certeza. As pessoas que entraram durante a pandemia sem conhecer ninguém tiveram dificuldade em se manter, porque não tinham criado relações com ninguém. Eu peço-lhe desculpa só para voltar este Esta? último dispositivo, está muito Sim. interessante. Eu estou aqui a ver, de certo modo, perderam algumas competências interpessoais ali na questão da Isso. dificuldade, a cooperação, aqui é a cooperação, a É, colaboração mais difícil, não é? é verdade. Houve mudanças, as pessoas, Carlos, as pessoas mudaram. Exatamente. As pessoas mudaram. E só uma pergunta, o que é isto das relações instrumentais? O que é que eles... São relações que mantenho só para questões de trabalho. Falo com aquela pessoa Pois, só para ok. questões necessárias. Não Portanto, são há uma colaborações quebra de dinâmica profundas, afetivas, vamos assim dizer. exatamente, e Portanto, de é só para relações socialização. Todas as instrumentais. dinâmicas de socialização e até de base informal da empresa perde-se. Sim, exatamente. Portanto, Tem as consequências instrumentais no são aquilo que é informal. necessário. Eu tenho que falar com o Carlos
porque preciso para fazer a minha tarefa de conversar com o Carlos, ou de Pois, fazer uma estou a ver. reunião, ou de qualquer. Não, não porque só quero conversar um bocado com o Carlos hoje. Interessantemente reduziram os conflitos ali. Então, Poucos bem, as pessoas. conflitos. Aumentou ali Ok, a então, pois, linhazinha. se as pessoas quase não se cruzam, também não há algum Exatamente. conflito, Exatamente. não é? Está Mas eu, interessantíssimo. sim, agora estamos a trabalhar depois. Isto tem um impacto grande na estrutura informal. Eu vou-vos deixar o e-book que tem este estudo mais detalhado e agora o que estamos a fazer é preparar o artigo com a amostra completa. Pois, Com a amostra completa, mas os padrões não se alteram. Sim, isto tem um impacto na comunicação informal, nas é, relações informais. estrutura informal. E nós sabemos que há pouca investigação sobre a estrutura informal e a comunicação informal. Ahm, Também não sabemos muito sobre a comunicação e estrutura informal. Não sabemos muito sobre esta matéria. Mas que ela parece estar a dissipar-se com o tempo, parece estar. Portanto, estamos mais ao nível daquilo que é necessário, das relações necessárias para trabalhar. Pronto. É efetivamente o que aconteceu durante a pandemia e que se mantém de forma mais vincada. No fundo expande-se também em relação às relações sociais na nossa sociedade mediada pelas redes sociais. Sim, Acaba por claro, ser tipo, um estamos mais tempo ao computador, complexo mais também. redes sociais, menos contacto humano. É, exatamente. A cultura, hum, é muito interessante. A cultura, e este é um resultado que nós ainda gostávamos de temos mais dados para explorar melhor. Vou ser sincera que ainda não conseguimos explorar. Estas entrevistas foram muito ricas. Destas 21 pessoas foram mesmo muito ricas. Portanto, nós ainda não conseguimos explorar em profundidade tudo o que gostávamos, mas percebemos que houve uma influência do teletrabalho na cultura organizacional, na perspectiva dos nossos entrevistados, quer pela adesão a novas formas de comunicação com clientes, quer pela adesão a novas metodologias de trabalho, também. Há uma alteração naquilo que é o papel da chefia direta, nomeadamente a preocupação na saúde mental e uma maior proximidade, mas podemos reparar, esta maior proximidade obtida durante a pandemia, mas que já se esvaneceu depois da pandemia, o que reforça algumas coisas que nós tínhamos lá para trás, que é o apoio como um fator-chave para a adaptação à pandemia, o apoio organizacional, o apoio de colegas, chefias, aqui organizacional é da organização e das chefias, na verdade, foi aquilo que emergiu nos nossos estudos, como tendo sido fundamental naquilo que foi o processo de adaptação à pandemia, sobrevivência, se quisermos, à pandemia, mas no pós-pandemia, estas relações, eu costumo dizer, parece que picaram o balão e ele desapareceu. Um bocadinho aquilo que é a segurança e saúde do trabalho. Super importante, a saúde, super importante, isto, super importante, e depois também veio uma agulha, picou e o balão murchou. E acho que é um aspecto bastante interessante, e se repararmos, durante a pandemia aqui ainda havia aqui alguma preocupação com a saúde mental, já não encontramos no discurso, portanto, isto são dados qualitativos, nenhuma relação depois da pandemia. E também é um dado que vem confirmar aquilo que eu estava a falar há pouco. Ontem, portanto, eu já tinha de usar as ferramentas. O que noto é que antes usava mais o telefone e agora não usamos telefone. Aliás, tiraram os telefones de cima da mesa, desativaram os telefones, desativaram. Ontem, por acaso, até estava engraçado, porque junto de uma janela tenho assim um parapeito e estava um parapeito cheio de telefones. Portanto, já nem sequer falamos por telefone. Já é ao e-mail, também alguns falavam da sobrecarga de e-mail, ou então são as reuniões por Zoom, portanto, o Zoom, o Teams, sei lá, plataformas de comunicação, já não é o telemóvel, passaram a ser estas. E esta mudança que é sentida. Ao nível do apoio tecnológico, ao nível do apoio tecnológico, antes, o que é que sentiram? A questão do fornecimento do computador, não realizaram grande formação. Durante a pandemia,
também sentiram que podiam continuar a usar o equipamento da empresa em casa. Já parece que houve uma intensificação da formação interna, até porque havia pessoas que estavam a ir para teletrabalho pela primeira vez, de repente. Está esta intensificação e é esta que antes da pandemia, não, ferramenta de reunião online, antes da pandemia nem estava cá, não há nenhuma ligação. Surge a ligação durante a pandemia e está intensificada depois da pandemia. Por isso é que nem sequer usamos telefone já. Portanto, este online que temos agora, constante, quem estava em teletrabalho antes não o sentia desta forma, porque os outros não estavam. Quando era necessário ali à empresa ou ir ao cliente. Durante a pandemia, passou a haver, e a verdade é que as pessoas sentem que houve uma intensificação destes meios no pós-pandemia. Muito significativo. Basicamente, por exemplo, a formação antes da pandemia relativamente ausente, durante a pandemia para assuntos técnicos, higiene, higiene, segurança e saúde no trabalho, e após a pandemia para assuntos técnicos. Lá vai a higiene e segurança, depois da pandemia já não interessa nada. Lá para as sequelas da segurança, pronto, foi ali durante a higienização, etc. Depois já voltou a cair esta informação. Portanto, o teletrabalho impulsionado, sem dúvida, pela pandemia, é uma prática que é amplamente aceita e valorizada. Até os profissionais dizem, agora a primeira pergunta que fazem é se podem estar em teletrabalho. Existe aqui bastante adaptação das organizações, e eu acredito que é uma adaptação contínua, que ainda não estamos a fazer em plenitude nesta gestão da multidiversidade de modalidades de trabalho que estamos a viver na organização, e com o tempo é que vamos sentir, porque um vai dizer, eu não fui bem avaliado porque estava em teletrabalho e vinha só uma vez à empresa, eu não progredi na carreira porque estava em teletrabalho e só vim não sei o quê. Ainda não estamos a sentir isto, eu acredito que mais 1 ou 2 anos possamos começar a sentir melhor estas dinâmicas, e vai requerer adaptação, porque por outro lado as pessoas também não querem propriamente retomar aquilo que era antes da pandemia, o presencial absoluto. As empresas não estavam preparadas, mas adaptaram-se. As pessoas não estavam preparadas, mas adaptaram-se. Tudo se adaptou. O cumprimento dos requisitos legais está sempre em cima da mesa nas nossas organizações, nos nossos profissionais. E aqui agora a cultura de prevenção, não é? A prevenção daquilo que é situações de crise futura, por exemplo. Se efetivamente aprendemos, se não aprendemos, isto remete-nos para... Há uma valorização. Vou pegar aqui na segurança e saúde do trabalho. Há efetivamente uma valorização. Foi um momento ou veio para ficar? Vemos ali a formação até interna em segurança e saúde do trabalho. Durante a pandemia aconteceu, programas aconteceram e depois parece que foram-se desvanecendo ao longo do tempo. Houve congruência entre a segurança e saúde do trabalho e esta nova forma. Como é que eu faço avaliação de riscos, por exemplo, profissionais em quem está em teletrabalho? Quando eu faço a avaliação, faço no dia em que eles vêm à empresa. Então, mas isso é avaliação de riscos? Se calhar isso não é avaliação de riscos. Então, só eu um dia à empresa e está 4 em casa. Então, como é que nos adaptamos a fazer isto? Qual é o papel da segurança, dos técnicos, das organizações nesta adaptação? Pode a própria segurança e saúde do trabalho ser, e aqui eu incluo tudo aquilo que tem a ver com a promoção de ambientes de trabalho saudáveis, por exemplo, de bem-estar, eu incluo dentro desta bola gigante. Pode o apoio organizacional para a estabilidade e segurança dos trabalhadores? A demonstração visível e clara e a existência de práticas a este nível pode ser o tal sinal de apoio que as organizações, que os trabalhadores precisam como fator protetor, que o outro estudo mostrou? Então, a segurança e saúde no trabalho e teletrabalho. O que é que aprendemos com esta crise? E nós tentámos tirar destes projetos algumas lições. Desenvolvemos, está em versão portuguesa e também em versão inglesa, um manual de boas práticas para a promoção de inclusão e bem-estar de trabalhadores em situação de crise, seja pandémica ou não, em situação de crise, com o levantamento de várias práticas que reunimos nas nossas entrevistas, da literatura, também mais voltado para as organizações e para os profissionais de recursos humanos, voltado para os trabalhadores, um manual de como conciliar a vida profissional, familiar e pessoal, também recomendações sempre das entrevistas e da literatura de especialistas que auscultamos. Depois aqui está o link
para o site do projeto e onde estão estes recursos em português e inglês. E no último, desenvolvemos um e-book e um policy brief com alguns dos nossos resultados que também estão disponíveis no nosso site e que teríamos todo o gosto que pudessem ser divulgados. Este projeto terminou no início deste mês, e, portanto, estamos agora na fase da submissão dos artigos, da finalização e submissão dos artigos do projeto anterior. Já estão todos efetivamente publicados. O da segurança e saúde no trabalho está quase pronto. É preciso aqui a Sónia ter um bocadinho de tempo para finalizar o artigo. Mas o PowerPoint está totalmente disponível. Como eu vos disse, estes projetos envolveram muitas pessoas, aqui estão elas, a quem eu agradeço sempre. O projeto do Power envolve comigo e as 4 colegas que estão no centro, a Ana Veloso, a Isabela, a Catarina e a Joana. A da Segurança e Saúde no Trabalho envolveu também a Autoridade para as Condições de Trabalho, a Emília, a Daniela, a Paula, a Isabel, o Rui e a Maria. E o mais recente, financiado também pelo nosso Centro de Investigação do Teletrabalho, as colegas Fernanda Nogueira, Rosária Ramos, Isabel Marques e depois um conjunto de colegas com prestação de serviço que vieram a apoiar-nos na recolha de dados, o José Batista, a Raiz, a Rocha. Tivemos vários colegas também a apoiar a recolha de dados. Mas estas são as nossas equipas centrais e não podia deixar de partilhar convosco, porque efetivamente os projetos têm que ser feitos em conjunto, sozinho o processo é mesmo muito mais desafiante. E pronto, basicamente estas eram algumas ideias que queria trazer para partilhar em torno da pandemia da Covid-19, aquilo que vão sendo alguns sintomas e sequelas que deixa para a gestão de recursos humanos, mas muito em particular aqui para as questões da segurança e saúde no trabalho, que são 2 áreas que me são muito queridas, e que eu acredito que estas investigações que temos vindo a realizar dão algumas pequenas respostas, mas dão muitas pistas para nós podermos pensar mais sobre estes temas. E também acredito que nós só vamos mesmo ver as sequelas deste episódio de emergência de crise que tivemos um bocadinho mais a longo prazo no tempo, mais 2 anos, 3, para perceber efetivamente as sequelas, não só para a gestão de recursos humanos, mas para a própria saúde dos trabalhadores, da sociedade. E, Carlos, eram estas ideias que eu gostava de partilhar convosco. Oh, muito obrigado. Foi uma excelente apresentação e trouxe aqui muita matéria para pensar, porque realmente há aqui várias questões, realmente. De certo modo, o impacto na estrutura informal das organizações e que é fundamental, o impacto que pode ter na aprendizagem organizacional em todos os processos de gestão. E realmente isso é uma questão que se coloca ali. Desde logo aquele mapazinho levanta logo aí essa questão, porque a estrutura informal é fundamental, é aquilo que nós não conseguimos ver olhando para o organigrama que nós temos da organização, temos aquela perspectiva, mas depois há a organização informal que se fala nas escolas de gestão, Assim, e que é quase que singular, varia de empresa para empresa. E até às vezes de país para país, portanto, depende do ambiente cultural também dos países. e de departamento para departamento. Sim. Sim. Estas relações informais, esta estrutura informal, tem sido desde sempre uma das incógnitas É, daquilo e que é a o questão, funcionamento organizacional, não é? mas esta mudança em relação ao teletrabalho, uma degradação daquela dimensão das relações interpessoais, o impacto que poderá ter nas relações interpessoais com a virtualização do ambiente é bastante interessante, porque, por exemplo, mas isto já no pré-pandemia, havia aquela empresa que eu dei uma vez como exemplo, que era uma empresa que operava na área do imobiliário. E então a sede dela era, pronto, tinham uma sede física, mas o campus dela era virtual e os trabalhadores reuniam-se no mundo virtual.
Uhum. criaram um tipo Second Life, Certo. programaram e tinham todos os elementos no campus virtual. O que é que isso permitia? É que um trabalhador que estava no local A dos Estados Unidos, no local B, conseguiam reunir-se no espaço virtual. Um espaço virtual. É, mas isso tem consequências neurológicas nas nossas relações. Sim. Afetivas, sociais, Exatamente. né? Exatamente. Nas entrevistas com os teletrabalhadores de diferentes nacionalidades, essas dimensões também um bocadinho das diferenças culturais, organizacionais, também estão um bocadinho presentes. E gerações? Tem dados geracionais ou eram. Não, não há Era grandes geração? diferenças. Não, não, não temos grandes diferenças geracionais, não. Na Ah, verdade, não pronto. temos. Porque, Não. pronto, os Desde nativos que, digitais têm mais, terão não. mais. Pronto, Mas, não por sei. exemplo, uma das coisas que emerge é, em termos nacionais, uma maior preocupação com a parte legal, Uhum. face a outros países, em Pois. que não há tanto foco na componente legal, Uhum. o que é permitido ou não é permitido fazer, o cumprimento legal das coisas, nota-se, e essa é uma característica que emerge muito rapidamente. Mas não, em termos geracionais, estou a pensar na distribuição da amostra, não creio, confesso, não creio que tenhamos Pois. diversidade suficiente. Pois. Mas Ah, vou ah, ah, registrar para confirmar. o problema da. Por exemplo, há alguns problemas que surgiram, isso do ponto de vista da higiene e segurança no trabalho, a questão do digital, por acaso é uma questão que se me colocou sempre, porque eu tive essa experiência. E houve uma série de pessoas que começaram e procuram os sintomas online. Houve uma série de pessoas que começaram a procurar os sintomas e pela primeira vez assistiu-se a isso, que era a chamada fadiga Zoom. E sabe-se que, pronto, e tenta-se explicações, portanto, a luminosidade, a configuração da plataforma, por aí adiante, mas com efeitos que têm efeitos mesmo nas pessoas. Em algumas pessoas têm mais efeitos, noutras menos. Nós ficamos muito mais cansados, tanto online, Exatamente, tanto presencial. exatamente. Apesar do presencial obrigar àquele movimento físico, o cansaço é maior. O É, cansaço é maior. o facto da pessoa sentir, eu acho que isso é um trabalho que ainda se pode investigar, o facto das pessoas terem sentido que há uma intensificação do trabalho, se há efetivamente uma intensificação do trabalho ou se ela está a ser despoltada pelo facto de estarmos online, o Pela cansaço. parte digital. Sim. Uhum. No meu caso, eu sei que sim, porque eu tenho um impacto de. Eu tenho hipersensibilidade à luz e Então, tenho um claro, impacto, sempre e há contribui. um impacto, pronto, despoleta alguns efeitos desse género. Mas eles têm estado a tentar explicações, há uma série de estudos neurológicos em torno disso, acerca do impacto de determinadas plataformas, porque ninguém. Pré-pandemia, pouca gente conhecia o Zoom, havia algumas que conheciam, mas aqui foi uma Nada. explosão. Isto é E- é também uma explosão de áreas a investigar, Exatamente, exatamente. em todas as áreas, na gestão de recursos humanos, mas em todas, na saúde, na neurologia, em Sim, tudo, sim, sim. porque emergiram aqui contextos que não existiam até ao momento e, portanto, decorrentes disso, emergem também muitas possibilidades de investigação, problemas, situações, e acho que abre aqui vários campos de investigação que nós não tínhamos anteriormente. Porque as próprias lesões musculoesqueléticas, nós somos muito mais sedentários, se nós formos ver isto daqui a uns anos, não vamos ver agora, né? Porque pelo menos caminhávamos até ao autocarro, até ao carro, até à casa de banho, à sala do colega, ao refeitório, e agora estamos em espaços mais confinados, mais tempo sentados, menos distâncias. Isto nós não estamos a ver agora, este impacto. Nós vamos ver este impacto daqui a uns anos. Houve casos muito interessantes de negócios que tiveram de virtualizar completamente, porque senão colapsavam com o físico, por exemplo, as artes marciais. Muita gente pensou assim: o que é que eu faço agora? Não, não tenho praticantes. E então tiveram de criar o sistema. Alguns já tinham esse sistema virtual, outros tiveram mesmo de virtualizar o negócio e
para manter simplesmente o negócio vivo. O negócio, para não morrer o negócio, não Para é? não morrer o negócio, para não morrer o negócio. E tiveram de virtualizar. Embora haja essa virtualização, já houvesse alguma virtualização em escolas que tinham mais saídas, assim, mas essa virtualização das artes marciais ocorreu. Em algumas, aquelas que podiam. Judo, por exemplo, não dá para virtualizar propriamente, sim, muito, mas, por exemplo, artes marciais com impacto, tipo Karaté, Kung Fu, por aí adiante, eles conseguem virtualizar alguma coisa. Sim, sim. Mas Mas as realmente, mudanças e mesmo as novas gerações, naquilo que é a relação que têm com os outros, sim. também vamos sentir isto. A menor disponibilidade, é tão simples, menor disponibilidade das pessoas para se deslocarem a um local. Uhum. Vejo isso por mim e por vários colegas. Anteriormente, eu iria, é uma conferência. Ok, eu vou até lá. Hoje penso, a sério, mas não pode ser virtual. Vou-me deslocar até lá. Parece que isto é algo que não é uma investigação, mas que me é relatado por muitas pessoas, esta menor disponibilidade de sair, menor Uhum. disponibilidade de estar com o outro, de Sim. ir para locais. Antigamente não pensávamos tanto sobre isso. Íamos e pronto, estava feito. Hoje tentamos arranjar uma solução que nos permita não deslocar. É mais fácil. A Mas acho que outra, são dinâmicas interessantes, sem dúvida. a outra dimensão que também achei interessante era a questão do phasing out, ou seja, nós temos a percepção que tivemos o pico da crise e que agora a coisa já passou. E isso também se vê ao nível da própria DGS, porque o problema é que neste momento, por exemplo, eu investigo na Covid-19, tenho investigado na Covid-19 durante estes anos, na modelação epidemiológica e na previsão da Covid. Tenho vários artigos publicados aí, em jornais, uma editora médica. E o grande problema na dinâmica da Covid é que a Covid pode surpreender, Hum, porque tem uma capacidade de mutação muito grande, São. Sim. e de dar a volta ao sistema imunitário. Isso já está a acontecer cá em Mas eu ia Portugal. dizer, isso não está a acontecer, que nós estamos a ter valores bastante elevados Já está. e processos muito mais intensificados, É, é. E essa é a questão. Mas não está controlado. mas Os não está verdadeiros controlado e números não estão não está a ser divulgado, não é, Carlos? nem reportados. Nem, Nem chega à DGS, porque eles não, em muitos casos, não são reportados. As pessoas fazem um autoteste e não Uhum. reportam. Pois, Começa a haver as enchentes no hospital. Agora, o meu grande problema com exatamente. o Covid neste momento é que, por exemplo, isto acontece na China, eles tiveram este ano, final de 2023, tiveram um problema grave. Começaram a ter enchentes de casos nos hospitais, de casos normais de doenças respiratórias, mas que davam casos mais graves de doenças respiratórias. Este ano houve uma mortandade muito grande em Portugal. A taxa de mortalidade foi elevadíssima, de nível pandémico, com as urgências completamente bloqueadas no inverno. Mas em muitos desses casos, 2024, o inverno de 2024. 23 de 2024, 23, meu pai 24. faleceu em 31 de dezembro, meu pai faleceu em 31 de dezembro, não recuperei disso, faleceu à minha frente em 31 de dezembro. Covid-19. O meu avô faleceu a 2 de novembro, também com a infecção respiratória. E o grande problema é que eles estavam a dizer é gripe A, mas o problema é que foram identificados casos de co-infecção. Pois, E a questão que se coloca é que se no momento em que vão que aquilo que se pensava era assim, ok, o vírus infecta, mas se tem um vírus não apanha o outro. Mas o problema é que estamos a apanhar SARS-CoV-2 juntamente com gripe A, por exemplo. Quando já está a combater um dos vírus, depois já tem combatido um, já está controlado um, está o outro a agir no organismo da pessoa. E este quadro, e a questão é até que ponto é que muitas daquelas gripe A mais graves não tinham sido casos de co-infecção com SARS-CoV-2, em que só identificou a gripe A nas análises e não tinha carga viral suficiente já já, do SARS para já identificar. estava, já tinha enfraquecido o sistema imunitário todo. Exatamente. Portanto, a questão da saúde, da higiene e segurança e saúde do trabalho,
Portanto, a necessidade de se integrar um raciocínio em torno dos cenários epidémicos e dos cenários pandémicos é fundamental, porque nós nunca saímos da pandemia, ele ficou endémico, E, ele ficou e, endémico. assim, a comunicação da DGS parou sobre o assunto, pelo menos redes sociais, televisão. E eles começam, neste governo Talvez mudou agora um só no bocadinho. inverno é que retomem. Neste governo mudou um bocadinho. Começaram a falar acerca da necessidade de usarem máscaras e de atenção. No governo anterior dizia que era tudo normal, aquela mortalidade era toda normal. Portanto, o Provavelmente mas anterior já é com ministro da base Saúde. naquilo que são os estudos daquilo que está a mostrar este Pois, perfil, não é? Mas a os questão, números têm os estado números bastante elevados e é isso, são subreportados. são subreportados. São subreportados, não está a haver controle. Tanto que a DGS avisa que a partir de determinado momento passaram a ter um outro processo, até no processo de contagem, se assim não são, a série não é comparável. Nós não Pois, podemos usar para trás depois com a pode outra. agora, claro. É. E isso vale para Portugal, vale para outros países Outros também. países, sim. Mas eu acho que a aprendizagem deveria mesmo ser feita. Mas tenho muitas dúvidas que, em termos de segurança e saúde do trabalho, que sejam consolidadas as aprendizagens, como na saúde no geral também. Sim. Hum, No fundo é o tal phasing out, ok, isso já passou, agora não volta. e Por não exemplo, queremos falar sobre isso. pois, exatamente, exatamente. Mas a importância de se aprender com a crise para estarmos preparados para outra seria fundamental. Assim, Por exemplo, a China publicou num jornal médico, foi em 2023, também se não estou em erro, foi uma publicação no jornal médico, portanto isto é oficial do Estado chinês, tem um vírus num laboratório militar, uh, em Beijing. Fizeram uma alteração de um vírus, se não estou em erro, é de um pangolim, se aqui estou a falar de memória, para testar se é um vírus que seria semelhante ao SARS, para testar se passasse para seres humanos o que é que acontecia. Então, eles alteraram geneticamente esse vírus, testaram-nos em ratos transgénicos com ADN humano. E aquilo que aconteceu foi que a mortalidade foi maior do que a do SARS-CoV-2. Morreram todos, era mortalidade 100%. Não se sabe pronto, como é que seria com o organismo humano e antes deles morrerem, os olhos acho que ficavam brancos, se não estou em erro, afetava a parte neurológica e antes da morte. Esse vírus está em laboratório de alta segurança neste momento, militar. Dificilmente escapará a esses controles de segurança. De qualquer modo, a questão deles era se esse vírus desse o salto para seres humanos, o que é que poderia acontecer? Não sabemos, poderá não ser tão grave. Agora temos dois cenários: é esse vírus poder dar esse salto e temos uma situação pior que o SARS, ou o vírus escapar aos controles laboratoriais, que embora isso seja improvável, porque é um laboratório, não é em Wuhan que está, estamos a falar mesmo de um laboratório militar. Portanto, mas se escapasse esses controles laboratoriais, se escapasse, teríamos aqui um problema. Portanto, a questão das novas pandemias era uma questão que deveria estar a ser pensada. devíamos falar da pandemia para pensar as novas. E, pois, a questão é o tal estigma de que a Sónia falava. Portanto, há um tabu Hum, do lado político. Nós ganhamos e não pode haver um discurso de risco, ou seja, de pensar em termos de risco, não podemos falhar. Era reconhecer que falhávamos, que isto ainda era um problema, e que podem vir outros problemas. Evita-se falar nisso. A questão do pânico da população e a população, e não, ninguém quer pensar em mais notícias. A questão do não, risco é esse. O pois risco é a não. última coisa em que se quer pensar, no Não se quer fundo. pensar, pois não. Exato. Para notas até pelo uso das máscaras, não é? O reduzido uso que se está a fazer das máscaras hoje. Sim, É, sim, por exemplo, porque no se contexto hospitalar, vamos imaginar, num contexto de saúde, de os meus população pais usavam vulnerável, máscaras, eles apanharam SARS-CoV-2 no Colombo, no Colombo. Pois, este ano, em dezembro. Portanto, e estamos a falar o Colombo encheu-se de gente naquela altura do Natal, ficou de tal modo sobrelotado e as pessoas não tinham máscara, não tinham porque se máscara. usassem a máscara, diminuía, se todos usassem máscara em determinados Diminuía espaços, a mas não há propagação. essa cultura há na Ásia, agora cá, em Portugal Isso. não há. É muito raro. Nós agora ainda vemos uma ou outra pessoa com máscara, mas é cada vez mais raro Sim, vermos. sim, E se a sim, pessoa usa, até é considerada como, está um bocado sim. estranha, aquela um bocado, ainda está de máscara, estamos já não há
Covid, para que é que ela está de máscara? Penso que é um sim. bocado também esta crença generalizada. E de qualquer modo, a máscara também, mesmo estando de máscara, podemos apanhar se os outros que estão E não infectados tiverem a não usarem usar máscara, até porque pode entrar na máscara e na ficar lá máscara, preso. sim. Protege para quem, para quem está fora, não para quem está dentro da máscara, né? É. Embora diminua, possa eventualmente diminuir o risco seria diminuído se todos realmente utilizassem máscara Dá-se nem no máscara. caso de grande infecção. Mas Sim, não há essa cultura, é a tal não, questão. A não cultura há de mesmo. higiene e segurança também no trabalho, penso que talvez Eu se costumo fosse. dizer aos meus alunos que a segurança e saúde no trabalho devia começar a ser trabalhada na escola primária, Exatamente. para que ela efetivamente fizesse parte integral da vida do indivíduo e não quando chega ao mercado de trabalho. Mesmo as universidades, muito poucas têm informação em segurança e saúde do trabalho. Para aqueles que são os futuros profissionais, que para mim deveriam ter todas, porque eles vão ser Uhum. profissionais, não é? Preparamos para tudo menos para serem profissionais, pessoas profissionais. Preparamos para serem profissionais, mas não um trabalhador naquele contexto. Caso contrário, se eu não estou a dar formação desde pequenos, depois, quando chego ao mercado de trabalho, estou, agora tenho que seguir isto, tenho que fazer isto, há estes equipamentos, há não sei o quê, não sei o quê, quando as pessoas nunca foram preparadas, sensibilizadas, não tomaram conhecimento da importância e da relevância que tem, não é? Portanto, eu costumo sempre dizer, devíamos começar a trabalhar isto desde os pequeninos e na universidade, então, imensamente, claro. E Devia os ser vossos dados refletem bastante isso. É mais um pensamento em função de uma cultura de compliance, ok, nós temos de cumprir com estas regras porque nos são impostas, do que realmente uma integração dessa cultura na empresa como algo que temos mesmo de fazer, e que é importante. sim, e que tivesse integrado como faz parte, nem sequer preciso pensar sobre ela. Sim, Faz parte. Sinto-me meio gripado. Faz parte de usar a máscara. Ou estou doente, não devo ir para a escola. Ou estou doente, não devo ir para o trabalho. Não devo ir para sítios. Mas não há porque não está integrado. Não é um valor integrado. exatamente, exatamente, Se para ser um valor integrado, eu tenho que fazer quase sem pensar nisso. exatamente. E não é o que acontece. Eu faço porque é obrigatório, porque a DGS disse que tinha que ter os dispositivos com gel, desinfetante, as máscaras ali disponíveis. A maior parte dos sítios já não, quase nenhum sítio tem. Algum tem lá o gel, está vazio já. Pois, exatamente, exatamente. Pronto. Mas o Covid, o vírus mantém-se por aí, não é? É, E bem é, intenso. é. Mas vamos a maior parte dos sítios já não tem dispositivos. E quando tem, nós vamos tentar usar, já estão vazios, já ninguém os encheu novamente. Não, 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 e não, isso acabou. Essa parte do gel já. Quando foi da gripe das aves, muitas empresas também colocaram dispositivos, dispensadores, mas quando chegou à Covid já ninguém tinha, Hum, já não estavam disponíveis. Mas nos anos anteriores, os grandes edifícios tinham estado a pôr, mas não se aprendeu nada. E, portanto, quando veio a Covid, foi o caos de preparar infraestruturas para as coisas, quando há uns anos atrás se tinha tido e já algumas empresas tinham posto. Mesmo as que tinham posto na altura, já tinham retirado tudo. É a lógica reativa. Sim, é A crise aquela cultura passou, pronto. reativa. É a lógica reativa. Não há Sim, uma cultura de prevenção não. e de antecipação dos riscos de modo a É uma diminuir. cultura dependente e interdependente. Não, nós Exatamente, estamos lá nas outras lá para trás. exatamente, exatamente, Infelizmente é mesmo. exatamente. Muito obrigado, Sónia. Obrigada, Foi um Carlos. prazer, foi uma excelente Gostei muito de estar com o apresentação e Carlos. foi fantástico os temas que trouxe e, de certo modo antecipou a minha que vai ser amanhã, que também vou falar da Covid-19 Perfeito. Ficou com aqui o mais alinhamento notícias. Eu sou, eu ali sou o portador das más notícias acerca do comportamento do das vírus, mas aprendizagens, é, de não, matéria para aprendermos. não, não, Fazermos não. aprendizagens. Não, o grande problema é a taxa de. No fundo, é o perfil epidemiológico. Quando temos um vírus que tem alta transmissibilidade, um elevado número de casos assintomáticos, vai se dispersar muito rapidamente. Se temos outro problema, é o SARS atípico em vários níveis. Outro nível é que não é sazonal, está por todo o ano. Pensava que sim e que não. Não.
E a terceira questão é, é que ele produz variantes muito rapidamente e o grande perigo do SARS-CoV-2 é a possibilidade, por exemplo, de uma explosão de diversidade ou de surgirem variantes. As novas variantes começam a ver como é que vão. No fundo, Adaptar-se? é comida, é corrida aos armamentos. É como é que ultrapassa, é o cenário da Rinha Vermelha, ou seja, como é que ultrapassa o sistema imunitário da pessoa. Necessário. E esta nova variante, por exemplo, cá em Portugal, que está a dar problemas, é precisamente isso. E que já está a dar casos, outra vez, casos um bocadinho mais graves de reação imunitária, e em que as vacinas perderam eficácia relativamente àquilo. Pois, eu não fui ao médico e o médico estava exatamente a partilhar isso. Estava-me a Sim. dizer isso mesmo. Está Mas o meu um grande pouco receio ouvimos falar. o meu grande receio no SARS é se surge uma explosão de diversidade. Ou seja, se de repente começa a haver uma ramificação de variantes muito rápida, e isso com, no fundo, saltos coevolucionários. E Pois, se isso acontece, podemos ter uma situação pandémica semelhante àquela que tivemos porque basta que a morfologia do vírus seja suficientemente diferente da anterior e com os mecanismos em que podemos perder bastante a eficácia de imunidade, imunidade. mesmo que tenhamos apanhado o vírus há muito pouco tempo. Pois, depois o sistema imunitário já está fragilizado e está constantemente a ser atacado, não é? Também. Sim, 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 sim. E isso, estamos a falar de vacinas também em fase experimental, porque elas foram feitas para emergência. São Claro, umas vacinas com modificação, são vacinas de certo. biotecnologia. É uma coisa diferente de tudo aquilo que nós já tivemos até agora. Também é imprevisível também a esse nível, mas pronto, foi forma de sobrevivermos, ou pronto, Proteger. de respondermos ao vírus. Sim, então, alguma Agora, proteção dentro da incerteza. sim, mas não podemos compará-las com as outras vacinas que nós tomávamos quando éramos lá para trás. Portanto, são Sim, vacinas de biotecnologia, é a primeira vez que elas são experimentadas, assim, sim. em escala. Portanto, vamos ver. Na segurança e saúde no trabalho nós temos o lema de que o pior que pode acontecer, o pior pode mesmo acontecer. Portanto, nós devíamos preparar-nos para que o pior aconteça, para que quando o pior acontecer, os danos sejam menores possíveis. Exatamente, E na segurança no trabalho, outra missiva é, há uma responsabilidade partilhada e todos temos uma responsabilidade no processo. exato, Proteção, de criar um ambiente saudável, de controlar os riscos, de minimizar os perigos, etc. E aqui eu acho que a desresponsabilização, na verdade, a responsabilização de cada um individualmente também tem um papel muito importante. Além daquilo exatamente, que é a responsabilidade do Estado, da saúde, etc. Mas o papel de cada um no seu cuidado e no cuidado do outro e no respeito por si pelo outro, na segurança e saúde do trabalho é muito importante. exatamente, E é isso que torna a diferença entre termos efetivamente uma cultura interdependente em que eu preocupo comigo e com o outro, independentemente daquilo que as regras me estejam a dizer no momento, não é? pois, Não indo contra elas, mas tentando prevenir ao máximo e cuidar de mim e do outro. exatamente, Eu acredito que a saúde, não só no contexto de trabalho, mas num contexto mais alargado, implica uma responsabilidade coletiva também. eh, exatamente, Cada um de nós minimiza logo aquilo que é a falta de bom senso de alguns também. exatamente, exatamente. Não é? É a tal questão do porquê os sinos dobram, do Exatamente, John Donne, exatamente. no, no Man in Muito the Banana. obrigada, Carlos. Gostei Muito imenso de obrigado, Carlos. igualmente, igualmente. Eu vou já enviar todo o material, está bem? Sim, eu pedia porque o vírus, disparate, o vídeo vai Giro, ser, já vídeo. é, para o dia. Ah, o vídeo vai ser disponibilizado no YouTube, e depois eu punha na Está descrição bem. do vídeo. Eu vou já Antes, enviar, até porque está uns bem, deles estão em inglês, o material pode ser útil. Eu vou está já bem. enviar, está bem? Muito obrigado, muito Tá. obrigado. Beijinhos, Carlos, foi um prazer. Igualmente, Beijinho igualmente. grande. Obrigada.